Boa noite, a paz do Senhor a todos vocês que estão nos assistindo aí, ou que vai assistir depois o nosso vídeo. Nós estamos aqui para levar o conhecimento da palavra de Deus para vocês, tá? Eu me chamo Hélito, para quem não me conhece, e para quem me conhece, eu me chamo Hélito. Estou aqui junto com o pastor Marcos, tá? Pastor Marcos, quer falar alguma coisinha aí? Se apresentar, fica à vontade. Primeiramente, eu saúdo a todos aí com a paz do Senhor, né? Aqueles que estão aí ouvindo essa mensagem, digamos assim, de salvação, né? Para aqueles que precisam conhecer Jesus através da Bíblia. É um propósito que nasceu no nosso coração já faz algum tempo, né? Nós conversamos sobre esse assunto e oramos sobre esse assunto, e agora nós estamos colocando em prática, né? Então, a minha orientação é que você possa estar atento, né? A gente não vai fazer aqui uma live maçante, cansativa, mas praticamente uma vez por semana, poucos minutos aí, vamos falar sobre a necessidade de se conhecer Jesus através da Bíblia, ok? Amém, glória a Deus. Pastor, vamos começar então com uma oração, tá? Amém. Amado Deus e eterno Pai, graças te dou nesse momento, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar agora, Pai. Que o Senhor venha nos encher com o teu Espírito Santo para levar a tua palavra, Pai. Aquelas pessoas que não conhecem ou aquelas pessoas que estão desviadas dos teus caminhos para retornar para os teus caminhos. E as pessoas também, Senhor, que não te conhecem para vir se render aos teus pés, se lançar aos teus braços, Senhor. Porque só o Senhor, Pai, tem todo na mão. Pai, que os nossos corações venham estar abertos, limpos, para que a palavra de Deus esteja sempre em nossos corações, para não pecar contra ti e para que sejamos melhores cristãos. Em nome de Jesus é que eu peço e te agradeço. Amém. Amém. Amém, meus amados. Nós vamos estar lendo uma passagem que se encontra no livro de Atos, tá? Atos, capítulo 2, do versículo 37 ao 41, que são as primeiras conversões, tá? Eu vou estar lendo aqui e eu vou fazendo algumas perguntas para o pastor Marcos, ele vai estar respondendo, tirando algumas dúvidas, e se você tiver alguma pergunta ou alguma dúvida, pode perguntar, que se nós não conseguimos responder agora no momento, a gente depois responde também, né, pastor? Sim, com certeza. Tá? Amém, meus irmãos. Então, vamos lá. Atos, o capítulo 2, versículo 37 ao 41, que diz assim a palavra de Deus. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Pedro aqui, depois da sua mensagem poderosa, cheia do Espírito Santo, as pessoas se sentiram profundamente, né, tocadas e perguntaram para eles, né, o que nós faremos? E eu queria começar aqui fazendo uma pergunta para o pastor Marcos, né, que às vezes tem algumas pessoas têm dúvida, né, o que nós devemos fazer agora para alcançar a salvação? Tá, pastor? O que devemos fazer, então, para alcançar a salvação que nem essas pessoas fizeram quando Pedro pregou a palavra? Amém. Nós estamos dentro de um texto aí, né, Wellington, que você Sim, acabou de ler, que, na verdade, quando falamos de Atos, no capítulo 2,
há muitos que dizem, né? Ali começa, então, a igreja, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela começa a ganhar corpo ali, depois que o Espírito Santo ele desce sobre a vida daqueles que estavam aguardando no templo, Sim, e foi nesse dia de Pentecostes, né? Que era uma festa que se comemorava em Israel, e estavam reunidos ali várias pessoas, né, judeus que moravam em outros países, mas eles estavam ali para comemorar essa festa chamada Festa de Pentecostes, né? E foi esse dia que Deus escolheu para cumprir uma promessa que ele havia dito antes de ser assunto aos céus, né? Ele disse para os discípulos antes de ser assunto aos céus, dizendo assim, para que eles não se ausentassem de Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Depois eles seriam testemunhas na Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E então foi nesse dia de festa de Pentecostes, onde eles estavam reunidos para festejar, foi 10 dias depois que Jesus foi assunto aos céus, ele mandou a promessa, que foi o derramamento do Espírito Santo, e eles ficaram cheios do Espírito Santo agora e já estavam capacitados para pregar o Evangelho. E nesse dia mesmo, então, foi que Pedro, né, ele toma uma palavra e começa agora a pregar para aquelas pessoas ali. Porque, na verdade, as pessoas ficaram assustadas com o movimento, que, na verdade, não era comum, foi algo de repente, foi algo novo que Deus criou ali, né? Eles estavam orando no mesmo lugar, de repente, um barulho de um vento fortemente impetuoso, como diz a Bíblia, e encheu a casa onde eles estavam reunidos, certo? E sim. foram vistas por eles línguas a partir de fogo e começaram a falar línguas estranhas. Então as pessoas ficaram assustadas com essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo, e alguns deles então começam a achar que aquelas pessoas estavam embriagadas naquela hora do dia, pela forma de estar falando em línguas estranhas, enfim, eles não estavam acostumados com isso. Então foi nesse exato momento que Pedro ele toma a palavra, tá? E começa a pregar agora para aquelas pessoas, para aquela multidão que estava ali, tá? E a pregação de Pedro enfatiza muito a questão daquelas próprias pessoas que estavam ali terem entregado o Senhor Jesus que morreu na cruz, né? E Pedro então joga sobre os ombros deles, digamos assim, essa responsabilidade de que eles mesmos entregaram o Senhor Jesus para a crucificação. E quando eles receberam essa mensagem de Pedro, eles ficaram impactados. O texto diz assim, né? E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Né? Então, a tradição diz, né, quando eles se compungiram em seu coração, diz que eles batiam no peito, chorando, arrependidos, dizendo: e agora, o que nós vamos fazer? Tá? Então, dentro desse contexto que a gente quer instruir a você que está nos ouvindo, que o que é necessário, então, né, para se salvar. Pedro ele dá algumas recomendações aqui. A primeira coisa, o primeiro passo que a gente quer falar aqui hoje é o arrependimento, tá? A pessoa, o primeiro passo para que ela chegue até a Jesus é o arrependimento dos seus pecados, ok? E a gente vai ver na sequência aí uma série de informações importantes para que você chegue ao conhecimento da palavra de Deus, tá ok? Mais Amém. alguma coisa, Wellington? Não, eu queria só deixar aqui, né? Essa é uma pergunta básica, né? Que devemos fazer, né? Porque depois que nós escutamos a palavra, né? Nós devemos nos arrepender, né? Isso, Pedir que porque Deus nos perdoe e viver como isso, pessoas, com pessoas perdoadas, né? amém. Pode O falar, texto, pastor. o verso 38, né? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos. Então a Sim, pergunta é essa: o que faremos? Ele diz: arrependei-vos, né? E cada sim. um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, tá? Então, primeiro passo, então, para que possamos chegar na presença de Jesus
é através do arrependimento. Tá bom, Ayrton? Sim, amém. Né, pastor, e o que que significa, né, arrepender-se? Arrepender-se significa se afastar dos maus caminhos, né? Se afastar dos pecados, né? Mudar de direção, se converter, né? Você Isso, está indo para um lado, né? Você está indo para o lado errado. Você tem que se voltar para Cristo, né? Depender do exatamente. perdão dele, da misericórdia, né? Nós mesmos não podemos nos salvar, né, pastor? Não, há quem diga que ele bate no peito e diz que ele vai conquistar a salvação sozinho. De maneira alguma, né? As pessoas conseguem a salvação por si só, né? A salvação, ela vem por intermédio de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, tá? E a pessoa só adquire a salvação. Não existe outro caminho, não existe outro nome. É somente através de Jesus Cristo. Então a pessoa precisa aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor das suas almas. Amém? Amém. Então, sozinho não tem como. É necessário. A pessoa pode ser gente boa, tá? Às vezes, nós conversamos com várias pessoas aí, né? Pessoas que são boas, elas às vezes não têm vício de bebida, nada, nunca fez coisa errada na vida, mas isso não é o suficiente para essa pessoa adquirir a salvação, tá? Porque a salvação só se adquire aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador, tá? Há uma Amém. necessidade da pessoa confessar a Jesus como Salvador da sua vida. Amém? Amém. Eu queria só também que o senhor comentasse também um pouco a respeito de Atos 16, do 30, né? Que ele fala do carcereiro, né? Pedro e Paulo e Silas estavam, né, presos, né? E eles estavam orando e cantando hinos a Deus, né? E daí com isso, né, veio um terremoto, os alicerces do cárcere caíram, né? Daí o carcereiro, vendo as portas abertas da prisão, ele tirou a espada e quis matar-se. Mas Paulo clamou, né, com uma grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Daí o carcereiro fala, né? Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre a respeito dessa passagem. Amém. Um fato muito interessante que ocorre aqui com a vida de Paulo, né, e Silas, né? Você já Sim, leu um texto aí que eles estavam presos, né? O fato deles estarem presos, né? Você fala assim, mas como é que eles são né, homens de Deus, digamos assim, líderes espirituais, né? E pode estar preso. Na verdade, eles foram presos porque Paulo ele ora para uma menina, né? Que tinha um espírito de adivinhação, certo? Isso trazia uma sim, renda para aquela sociedade. E a partir de que ele expulsa o demônio daquela menina, ela não tem mais essas supostas revelações. Então, descobriram-se que foi Paulo e Silas jogar a culpa neles. Foram levados à praça pública, eles apanharam bastante ali na frente das pessoas e foram levados à prisão. E foi na prisão, então, depois de terem apanhado também, de estarem ali numa situação muito deplorável, né? O lugar, a prisão ali não é como a de hoje, tá? Preso com as mãos e os pés ali num tronco, é o que a Bíblia diz, enfim. Só que esse fato aí, a Bíblia fala que por volta da meia-noite, diz que Paulo e Silas, eles começam a cantar hinos em louvor a Deus. E a Bíblia também sim, diz que os presos escutavam eles louvando o Senhor. E quando, olha só que fato interessante, quando eles começam a adorar a Deus, quando eles começam a louvar o Senhor, mesmo essa adversidade que eles estavam passando, houve assim um grande terremoto. A Bíblia diz que moveu-se o alicerce do cárcere, certo? E as portas da cadeia se abriram. E quando o carcereiro viu aquilo, ele ficou apavorado, certo? sim, Por quê? Porque o carcereiro que naquela época
deixasse escapar o preso, ele tinha que pagar com a sua própria vida. Então, quando ele vê a situação, a primeira coisa que ele pensa é o seguinte: eu vou me matar. Ele está dizendo assim, ele já sabia que podia perder a vida, então ele ia antecipar, ele ia cometer um suicídio. Então, quando Paulo vê a cena, ele fala assim, dá um grito para ele, né, para ele não cometer tal coisa. E ele fala assim, então, o que é necessário fazer para que eu possa me salvar? A questão aqui de salvação não é a salvação eterna, ele estava preocupado com a sua vida, porque ele podia perder a sua vida, certo? Sim. Então, o que ele fala, o que é necessário fazer para sair dessa situação? Aí, em cima dessa preocupação dele, Paulo lança, né, para ele uma solução, que para ele acreditar no Senhor Jesus Cristo, certo? Que ia ser salvos, tanto ele como a família dele. Amém. Paulo já entra com a questão espiritual. Ele queria uma solução física, Paulo apresentou uma solução física e espiritual, não só para ele, mas para a família dele. E a gente sabe que no decorrer do texto, toda a família daquele carcereiro entrega as suas vidas para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, glória a Deus. Mas a gente vai ver na Bíblia, né, Wellington, algumas pessoas concernente a dúvidas, né, concernente à salvação. Amém? Sim, E eu queria fazer uma outra pergunta para o senhor. Pastor, a salvação, ela é limitada a um grupo de pessoas, raças, um grupo específico? Queria que o senhor comentasse isso. Não. No texto base que nós temos aí da palavra do Senhor, nós a chamamos até de o textual da Bíblia, é o Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 3, o versículo 16, né, que fala assim, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, né, o seu Filho unigênito para todos. Não fala de um grupo de pessoas. Para Sim. todos, né, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então a salvação em si não se estende exclusivamente para um grupo específico de pessoas. A salvação destina-se a todos. A palavra de Deus diz que Deus, ele quer que todos venham ao arrependimento. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todos cheguem ao arrependimento. Então, observa a palavra todos aí. A salvação é para todos. Amém? Amém. É que nem, vamos dizer, pastor, que nem a passagem também de João 1:12 fala, mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Exatamente. Né? Quer dizer mais ou menos essa passagem, né? Isso. E o fato interessante do Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 1, verso 11 e 12, e é um fator interessante, por quê? Porque aí está falando assim, ele veio para os seus, certo? Sim. E os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-se o direito legal aqui, de ser chamados filhos de Deus. Tem uma tradução que fala, deu-se o poder de ser chamados filhos de Deus. Então, a pergunta é, né, todas as pessoas são filhos de Deus? Né? Boa pergunta, Todo ser humano criado por Deus são considerados filhos de Deus? Nós aprendemos que não, certo? A única condição que se dá para nós, ser humanos, se tornar filhos de Deus é quando o aceitamos como seu Salvador, certo? Aí sim, a pessoa pode ser considerada como filho de Deus. Então, se essas pessoas que não aceitam a Cristo como Salvador, elas são consideradas o quê, então? Elas são consideradas criaturas de Deus. Porque foi o Deus que criou o homem do pó da terra, sim ou não? Então ele é o Criador. Sim, é isso mas que eu ia comentar. Mas para se tornar filho, somente aceitando Cristo como Salvador, como diz o texto, a gente não está inventando isso aqui, tá? Você pode pegar a sua Bíblia aí na sua casa,
pode abrir no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele veio para os que eram seus. Os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-se o direito de ser chamados filhos de Deus. Amém? Amém. Né? É assim, né, pastor? Ao sermos gerados por nossos pais biológicos, nós somos, né, tornamos fisicamente vivos e membros da família terrena, né? E ao sermos gerados por Deus, né? Gerados por Deus, assim, né? A hora que nós cremos em Deus, né? Nós tornamos espiritualmente vivos e membros da família celestial. Seria isso, né? Exatamente. Tá? E o fato interessante, o Elton, a gente está falando aqui da salvação, né? Sim. Conhecendo Jesus através da Bíblia, conhecendo a salvação através da Bíblia, tudo está dentro do tema Amém. aí. Sim. E o importante, quando a pessoa toma a iniciativa de aceitar a Jesus como Salvador, no campo espiritual ocorre automaticamente na vida da pessoa alguns processos de salvação, tá? Então, a primeira coisa que ocorre na vida da pessoa quando ela aceita Cristo como Salvador, quando ela entrega a sua vida para o Senhor Jesus, acontece o que chamamos de regeneração, certo? O que é Sim. regeneração? É ser nascido de novo, tá? É nascer de novo. É deixar de ser aquela velha criatura e tornar-se uma nova criatura em Cristo, uma nova pessoa em Sim. Cristo. E, Tá? e esse, esse Só para acompanhar o nascimento. raciocínio, Tá, pode falar. só para acompanhar o raciocínio, junto com a regeneração, também ocorre o que chamamos de justificação. Tá? Ah, É a nossa aceitação diante de Deus, porque outrora éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Então, a justificação religa a nossa comunhão com Deus, aonde Ele perdoa todos os nossos pecados, lança no mar de esquecimento e nos torna justos diante dele. Amém? Então, regeneração, justificação e um outro processo, tá, que ocorre também é a santificação. Regeneração e justificação é o processo imediato. Agora, a santificação é um processo contínuo. Todos os dias, dia a dia, passo a passo, nós vamos melhorando o nosso relacionamento com Deus e possibilitando de nos viver uma vida santa. Lembrando que ser santo é viver uma vida separada do sistema pecaminoso, do pecado. Amém, irmão? da influência, né, do pecado, tudo. Isso. Amém. Então, esse novo nascimento, ele ocorre de dentro para fora, né, pastor? Nossos desejos, motivos são todos reformulados, né? São mudados, né? Exatamente. Então, e esse novo nascimento, né, está disponível para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Exatamente. Amém. Se tornando uma nova criatura. Por isso que Paulo, né, ele escreve na palavra de Deus, né, que a gente tem que deixar as coisas velhas para trás, certo? E prosseguir para as coisas novas que estão diante de nós. O velho homem já ficou para trás. Amém? Amém. Pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor também. Na Bíblia, tiveram pessoas que ficaram com dúvidas sobre a salvação? Sim, nós temos aí 2 episódios na Bíblia aí, né? Nós temos o caso de Nicodemos, né? Na verdade, Nicodemos era um doutor da lei. Nicodemos era uma pessoa que ensinava a lei de Deus para as pessoas. Aí você pergunta, como é que pode um homem com conhecimento bíblico da envergadura de Nicodemos, que era um mestre da lei, e ele vai ter com Jesus à noite, tá? E a pergunta que ele faz para Jesus é essa, né? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, era um homem que pregava a palavra, que tinha o conhecimento da palavra, mas estava em dúvida concernente à vida eterna. E ele vai perguntar para Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E quando ele entra nesse diálogo com Jesus, que ele devia fazer para herdar a vida eterna,
Jesus olha Sim. bem firme nos olhos de Nicodemos e fala assim, olha, necessário vos é nascer de novo. Olha a regeneração aí. É. Necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos não entendeu essa palavra de Jesus. Nicodemos falou assim, como pode um homem velho, né? Poderia ele nascer de novo? Ele estava Entrar, né? confundido no ventre da sua mãe e nascer de novo? Aí Sim. Jesus faz até uma colocação, falou, ô Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Certo? Então, Sei. a resposta que Nicodemos teve foi essa. Necessário vos é nascer de novo. Amém? Então, era um homem, doutor da lei, que tinha uma dúvida concernente à salvação. A Bíblia também vai dizer um outro caso. Tá? Eu não sei se você separou o texto aí, se você quiser colocar aí no banner, para Não, que as eu pessoas... não. Não? Não, eu Mateus... separei só Tá 19. tudo bem. Mateus 19, do 16 ao 23, vai contar aí uma história de um jovem, que a Bíblia fala que era um jovem rico, que ele teve também a oportunidade de chegar até Jesus, tá? E fez uma pergunta também para Jesus, o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Olha só, como as pessoas tinham dúvidas concernentes a isso, tá? E a resposta de Jesus para esse jovem agora foi a diferente de Nicodemos, porque Jesus fala assim, olha, você tem observado os meus mandamentos, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, enfim. Ele falou, sim, Senhor, isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Então, esse jovem que está falando com Jesus aqui, era quase igual a Nicodemos, porque ele conhecia toda a lei. Ele ressalta, ele deixa claro aqui, que a lei de Deus, ele conhecia desde a sua mocidade. Então, era uma pessoa que conhecia a palavra. Mas concernente à vida eterna, ele tinha dúvida. Tá? Então, Sim. Jesus fala assim para ele, muito bem, mas tem uma coisa, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem, reparte com os pobres, aí você vem e segue-me. E a Bíblia vai nos dizer que aquele jovem ficou muito triste com essa palavra de Jesus, virou a costa e foi embora porque ele era muito rico, certo? Então Jesus expôs para ele aqui, certo? O motivo pelo qual ele poderia ser salvo. Por que Jesus disse isso? Porque sabia que o amor daquele jovem estava no dinheiro, na riqueza. E a palavra de Deus condena enfaticamente o amor pelo dinheiro. Não é isso que a Bíblia diz? Que não devemos Sim. servir a Deus e a Mamon, que Mamon era o Deus da riqueza, aí no Antigo Testamento. Então, as pessoas que vão para Cristo, nada pode ocupar o espaço de Jesus, seja o que for, bens, posses, propriedades, enfim, nada pode ocupar esse lugar que cabe só a Cristo morar. Amém, irmãos? Então, Jesus deixou claro concernente essa dúvida desse jovem aí. Tá ok? Amém. Então, eu queria comentar com os irmãos a única coisa, né, que nós precisamos fazer para receber a salvação é crer em Jesus Cristo, né? E como isso, né? Reconhecer nossas falhas e mudar de vida, né? Acreditar em Deus, acreditar que Jesus pagou o preço por nós na cruz, né, pastor? Aleluia, isso é verdade. E é isso. E também, como nós falamos que não queremos também ser um vídeo maçante, nada disso, Isso, né? exatamente. Nós vamos estar encerrando aqui. Eu gostaria que o pastor fizesse mais algum comentário ou alguma Sim. coisa. Com certeza, como eu disse no início, esse propósito nasceu no nosso coração, esse desejo, porque com certeza vai ter pessoas que talvez com vergonha ou mais com pensamento dentro de si com a mesma dúvida, tá? Do que é necessário fazer para herdar a salvação, tá? Sim, Uma outra coisa, Wellington, que a gente tem que destacar é que existe uma mentira que o diabo lançou aí já faz muitos séculos, que não existe vida após a morte, que morreu, acabou. Por isso que um ensinamento antibíblico que diz assim, olha, curta bastante a sua vida, porque morreu, acabou. E é uma tremenda uma mentira. A gente sabe que sim, existe a vida após a morte, ou a pessoa ela vai, se morrer com Cristo salva, vai para a vida eterna, e aqueles que morreram sem Cristo, sem a salvação, vai para o sofrimento eterno, a morte eterna. Ela será lançada no inferno. E a Bíblia diz que o inferno é um lago de fogo e enxofre.
Ali haverá pranto, choro e ranger de dentes. Então isso é real, é bíblico, é verdadeiro. Então, as pessoas acham que morreu, acabou. Não, senhores, tá? Existe uma vida após a morte e a salvação a gente só vai adquirir enquanto houver vida dedicada para Deus. Então você que está me ouvindo agora, que está em dúvida concernente esse assunto, tá? E se quiser saber mais, procure entrar em contato conosco, né? Fazer um estudo mais detalhado aí para que você possa adquirir essa salvação enquanto há tempo, tá bom? Eu agradeço aí a atenção de vocês e na próxima semana estaremos aí com mais um estudo da palavra do Senhor. Amém? Amém. Então, meus amados, né? Jesus veio para nos dar a salvação de graça através do sacrifício na cruz. A salvação está disponível para todos, né? A porta da graça, né, pastor? A porta da graça está escancarada, né? Com certeza. As pessoas falam, né? A hora que fechar, né? Aí. Que nem os anjos do Senhor, né? Vieram e lacraram a porta da arca de Noé, né? Noé queria salvar mais pessoas, né? Quando estava todo mundo desesperado correndo, mas depois que Jesus mandou lacrar, fechou a porta, já era, tá, meus amados? Verdade. Meus amados, que a palavra de Deus entre em vossos corações, tá? Amém. Eu, pastor, estamos aí nesse propósito de levar a palavra de Deus, né? Nessa época aí que nós estamos passando pela pandemia aí, né? Nós não podemos deixar de levar a palavra de Deus ao mundo inteiro, né? Então, a internet está aí para nos ajudar, tá? E, pastor, eu gostaria, então, que o senhor fizesse uma oração aí, para nós estarmos encerrando. Amém. Amém. Vamos orar e agradecer a Deus, já deixando o convite para a próxima semana, para que vocês possam estar atentos aí. Qual é o nosso tema aí, Wellington? O nosso slogan aí da mensagem é... Conhecendo Jesus através da Bíblia. Conhecendo Jesus através da Bíblia, amém? Então você é o nosso convidado para a próxima semana aí, tá? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos neste momento, por este momento em que passamos na tua presença, tentando esclarecer algumas dúvidas de pessoas que têm dúvidas, né, concernente à salvação. Usa as nossas vidas como instrumento, como canal, para que possamos levar a palavra do Senhor aos corações que estão em dúvida, Pai. Alcança essas vidas, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos só dar o nosso lema, né, pastor? Para encerrar. Isso. Vitória, poder e glória. E glória. Maravilha tremenda. Encerrado. Amém. Glória a Deus. É isso aí, Wellington.